antigo vídeo é sobre o caráter dos espaços públicos presentes nas periferias cariocas e o significado de seu projeto. No Brasil, as áreas de periferia recebem com frequência a denominação de subúrbios. Este termo suburb designa, em princípio, um espaço inferior. Maurício de Abreu mostrou em seus estudos o impacto que a implantação de linhas de trens e bondes teve no desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, tendo os trens como transporte das pessoas de baixa renda e os bondes para as áreas nobres. Ocorre então uma divisão entre classes, separando e denominando a cidade em zonas. Zona Sul sendo as classes altas e a Zona Norte os subúrbios. A identidade oficial da cidade se concentra-se em seus centros, tendo as periferias se desenvolvendo às margens do sistema oficial, a sua identidade teoricamente se esvai. Mas o fato da periferia não concorrer para a formação da identidade oficial da cidade não significa que ela não tenha uma identidade própria e reconhecível. A periferia, a não ser pensada como espaço representativo da cidade, ela transforma-se numa área negligenciável da qual o poder público frequentemente se ausenta, concentrando seus esforços de urbanização no centro. Porém, essa relação centro-periferia é muito mais complexa na cidade do Rio de Janeiro. Isso porque existem bairros nobres em áreas consideradas periféricas, que são dotados de serviços urbanos de qualidade, mas o foco aqui é na extrema periferia, aqueles lugares que parecem esquecidos pelo poder público e apresentam uma urbanização muito precária. Porque você sempre espera pelo poder público. E o poder público nunca está pronto para você, porque se a gente não fizer aqui, não é eles que vão vir aqui fazer. As coisas são mais permitidas. E outro é um lugar muito esquecido. O urbanista Kevin Lynch acredita que a imagem da cidade e suas qualidades urbanas definem a identidade urbana, e que uma identidade urbana bem definida está relacionada ao desenvolvimento pessoal de seus habitantes, pois os orienta no espaço urbano e possibilita o sentimento de pertencer a uma comunidade. Sendo assim, na visão dele, um projeto urbanístico para periferias deveria acelerar os processos de identificação dos moradores com o espaço. Kevin Lynch pertence à primeira geração de autores que discordava fortemente do urbanismo promovido pelo movimento moderno, construindo suas teorias em oposição às ideias modernistas. Suas teorias estão ligadas ao conceito de espírito do lugar, exaltando o espaço público como um lugar de encontro com o diferente. O autoritarismo e a rigidez não eram o objetivo da arquitetura moderna, porém Lynch e os outros autores de sua geração interpretaram dessa forma. O que acontece é que a arquitetura moderna estava intimamente ligada com a Revolução Socialista, porém isso não está presente nas narrativas sobre o movimento, levando a uma interpretação parcial do contexto. Na verdade, o movimento moderno não priorizava os edifícios em detrimento dos espaços públicos, uma vez que havia uma proposta revolucionária, onde todo o espaço construído tornava-se público, superando a separação entre público e privado. O tema espaço público foi tratado por outros autores, como Oriol Bohigas e Irene Corras. Bohigas utiliza da teoria de Lynch ao afirmar que a definição formal de uma cidade, ou de um bairro, é o instrumento através do qual se consegue que a cidade responda às suas exigências sociais. Ele ressalta as qualidades de legibilidade no espaço público, já que é lá que ocorre a socialização, e por isso, a cidade deveria ser projetada partindo do espaço público, do vazio, e não da massa autônoma dos edifícios. Com a permanência apenas dos espaços públicos de fácil identificação pelos usuários e funcionais, não somente pelo embelezamento. Porém, sabemos que esses espaços com qualidade são encontrados apenas nos centros das cidades e estão ausentes nas periferias. Não à toa que Lynch e Bohigas são inspiração para arquitetos que desejam uma imagem urbana que transpareça o espaço público. Os dois possuem o idealismo que atribui a esse espaço a função de condensador social, que acontece apenas através da boa forma urbana, trazendo o sentimento de pertinência dos cidadãos à comunidade. Então, para eles, caberia ao arquiteto e urbanista dada a função e responsabilidade. A América não tem monumentos, de Dominique Ruillard. Dominique sugere que na Europa os monumentos arquitetônicos eram a base da identidade urbana e eles ofereciam aos cidadãos momentos de pausa e tranquilidade. Já na América, a ausência desses monumentos deixa clara a mentalidade de que os restos do passado não servem como os dados, não fundamentam e não embasam projetos futuros. Pelo contrário, atrapalham o desenvolvimento da metrópole.
O conceito de resíduo aqui está associado, então, ao espaço livre para a expansão da cidade, uma área desprovida de identidade própria. Em discurso de Sartre sobre as velhas cidades do norte, ele ressalta que podemos observar uma cidade fraca de expansão sobre os espaços públicos, tornando um caráter residual. Mas por que isso ocorre? Por falta do poder público e de consolidação, acaba que possuindo um mínimo de espaço coletivo. Exemplo disso são as calçadas, que muitas das vezes não são pavimentadas e nem asfaltadas, faz com que ela se torne um espaço indefinido, terrenos privados destinados a tornarem praças, pela ausência do poder público, acaba não tomando forma de praça, o que a torna um espaço livre. Espaços vazios. O espaço público são áreas prontas para ocupação, sinônimo de disponível. Porém, a partir da falta do poder público, elas se tornam alvo de invasões, tornando-se extensão do domínio privado, onde moradores acabam fazendo puxadinho nos espaços públicos. Exemplo: isso faz com que os espaços públicos nas periferias estejam prestes a desaparecer. Portanto, projetos públicos deveriam ter mais potenciais, estreitamente direcionado ao poder público, impedindo a apropriação privada. O primeiro passo para isso acontecer é a delimitação dos espaços, definir os contornos. Segundo, é a operação de caracterização, podendo ser construídas somente coisas de arquetipos do imaginário coletivo. O desenho dos espaços públicos é uma qualidade urbana altamente desejável. Ela vem sendo negada nas periferias, áreas de caracterização como suburbanas, descasos ao olho do poder público. As periferias não possuem características de identidade. Sua principal característica é estar nas margens, fato de não conter seus cartões postais, onde habitantes não buscam por característica, e sim por melhoria, já que nem calçadas existem e as pessoas são levadas a andarem nas ruas sem segurança.